Neste momento, damos início à cerimônia de outorga do título de cidadã de Porto Alegre, a senhora Sandra de Fátima Batista de Deus, proposta pela vereadora Dayana Santos. Convidamos para compor a mesa dessa solenidade a senhora presidente desta sessão e proponente desta homenagem, a vereadora Dayana Santos. Senhora Sandra de Fátima Batista de Deus, homenageada. Senhora diretora da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, Fabico Ana Maria Mielniczuk de Moura. A senhora senta aqui, ela senta aqui do ladinho. Pode sentar para lá. Pode sentar aqui para lá. Aqui. E aí nós fechamos. Convidamos a todos os presentes para ouvir o hino nacional. Prestigiam esta homenagem
os senhores ex-reitores da URGS, Rui Oppermann e Carlos Alexandre Neto, demais amigos, colegas e familiares da nossa homenageada. Com a palavra, a senhora presidente desta sessão e proponente desta homenagem, a vereadora Dayana Santos. Boa noite a todos, todas e todos aqui presentes. Uma saudação especial à professora Sandra, que quero lhe dizer que muito emocionada. Hoje presido esta... Na verdade, não é. É um reconhecimento, professora Sandra, a quem muito construiu e ainda constrói dentro de uma perspectiva antirracista, onde nós, mulheres negras, ainda continuamos sendo a base da pirâmide. É muito feliz falar, a professora, com um currículo lindo e extenso, como professora titular do Departamento de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a FAMECO. Doutora em Comunicação em Formação pela URGS, mestre em Extensão Rural pela UFSM, especialista em Pensamento Político Brasileiro pela UFSM, uma jornalista graduada também pela UFSM, coordenadora do curso de especialização em jornalista esportivo, uma mulher pioneira nesta área. E isso é importantíssimo que a gente demarque. Professora do jornalismo esportivo, líder do grupo de pesquisa de jornalistas esportivos, certificada pela instituição, integrante do grupo de trabalho e extensão das teorias práticas, né, na América Latina, professora. Construção de saber, orientação, pesquisa, no radiojornalismo esportivo, na extensão universitária, sempre com esse viés, nessa perspectiva antirracista, com um olhar específico para o nosso povo. A senhora, que muito orientou, também secretária da Comunicação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, patronesse da Semana da Consciência Negra na Universidade Federal de Santa Maria, tem uma grande importância para nós, sobretudo para nós, mulheres negras na comunicação. Apesar dessa população ser representada pela metade da população brasileira, professora, ainda é considerada como uma minoria. Esses espaços de construção de saber, onde nós temos a possibilidade de falar das questões que constroem esse país e que, muito recentemente, tivemos essa possibilidade de ocupar espaços, e falo aqui, dentro dessa casa, esse é o reflexo da sua luta na educação. Educação essa que faço aqui um adendo e acho que é importantíssimo trazer, que num período histórico em que nós vivemos, vem sendo atacada, e é, sim, justamente neste ponto, algo que se organiza como parte de um projeto, e um projeto que a nós, mulheres negras, a nós, população negra, tem sempre um reflexo muito duro. Então, quando se coloca à disposição, e quando se constrói pontes dos saberes por mulheres como a senhora, num espaço tão importante, dentro de universidades de expressão como estas, faz com que parte desse sistema seja rompido. Olhar para tudo isso, professora, e ter hoje aqui a presença de amigos, colegas, companheiros, ex-reitores, de toda essa organização e um corpo político como o da senhora, que nunca se distanciou da realidade e, por isso, se mantém na luta até hoje, é, sim, fazer reverência àquilo que eu, enquanto vereadora, hoje nessa casa, acredito. Então, registro novamente que essa não é uma homenagem, esse é um momento de reconhecimento à sua luta e à sua trajetória. Olhar para esse movimento é falar de representatividade, é para falar da realidade, da percepção real de quem nós somos, e de toda uma construção que é necessária pensando no futuro, olhando para esse futuro e respeitando esse futuro, como nós sabemos muito bem que é importantíssimo
fazer deste um espaço onde se debate a realidade, onde se unem as trajetórias, fazendo com que nós tenhamos a possibilidade de romper ciclos que até então só se debatem com a violência. Fazer isso, professora, é lidar de forma muito importante com as mídias. E a senhora, desde as mídias independentes, sempre foi uma porta-voz daquilo que para nós é muito caro. Assim, a história da mídia negra, ela tem um antes e depois da sua vinda. E é importantíssimo ressaltar quem faz esse movimento, porque a comunicação que, em tempos como esse, em que a gente tende a... em que nós temos a internet como parte daquilo que nós construímos das relações, e principalmente onde as notícias, elas vêm das mais diversas áreas, dos mais diversos campos, e ainda assim nós temos a possibilidade de ser, para nós que ousamos, professora, para nós que ousamos acreditar num mundo melhor, nós sempre buscamos outras formas de informação, outras formas, outras possibilidades. Mas essa mídia a qual eu falo, que vem permeada pelo obscurantismo dessas práticas que nós refutamos, não faz parte da construção da nossa sociedade, de fato não faz. É um período muito, muito duro, onde, fazendo a avaliação de tudo, e principalmente da nossa representatividade na construção desse saber, nós vemos que estamos ainda distantes da realidade que nós queremos, mas quando mulheres e homens, negros e negras, mulheres como a senhora, se colocam à disposição, fica muito mais próximo daquilo que nós queremos, fica muito mais confiante olhar para essa trajetória da senhora, junto com todas essas e estes que se somam, e pensar que, em definitivo, as estruturas do racismo, elas se mobilizam quando nós temos pessoas dispostas e que fazem deste espaço um espaço real para que outros e outras como nós possam adentrar. Eu realmente estou muito emocionada, porque não é todo dia que a gente tem a possibilidade, e falo isso enquanto uma mulher negra que vem de uma comunidade que é fruto da universidade e que teve, nesse espaço, a possibilidade, nesse espaço de construção, de saber da universidade, a possibilidade de romper um ciclo ou vários ciclos de violência. Isso é importantíssimo. Talvez para muitos seja mais do que habitual, mas para a gente que vem da onde eu venho, isso transforma a realidade. Mulheres como a senhora nos inspiram e servem de referência para que a gente possa seguir. Me desculpem. Falar da professora Sandra é falar de um currículo lindo, extenso, mas eu acho que, de tudo, que eu quero trazer é da importância da representatividade nesses lugares. Quando... Meu Deus... Quando nós temos a possibilidade do acesso, professora, do acesso ao ensino de qualidade que gera crítica, o pensamento crítico, nós rompemos barreiras. E eu quero, nesse momento, deixar aqui o coração transbordando de alegria, esse reconhecimento por toda a sua trajetória. Muitos que hoje não puderam estar aqui, que se manifestaram através das redes sociais, que se manifestaram através dos grupos de bate-papo, que vieram a falar. A professora Sandra tem um papel importante na minha trajetória. Foi minha orientadora, foi uma grande guia, foi uma grande mestra para mim. Muitos não puderam estar aqui.
E eu, muito tocada por ver todas essas mensagens também, professora, quero dizer que sim, a representatividade das mulheres negras que ainda hoje ocupam a base da pirâmide social, que ainda hoje se discute toda uma construção de saber, e ainda em espaços de saber como este, como a senhora ocupa, são questionadas por conta da cor da pele, são questionadas por conta de uma série de outros elementos que nem deveriam estar em debate. Mulheres como a senhora transformam essa sociedade e, sem dúvida alguma, fazem um movimento para que mulheres como eu ocupem espaços como esse. Fazem com que a gente se sinta acolhida, fazem com que a gente se sinta empoderada, fazem com que nós nos sentimos representadas. Porque sabemos muito bem, não é um caminho fácil. Mas existe, sim, uma forma de romper com estas barreiras, que é através do conhecimento. Obrigada por ser esse enorme feixe de luz que nos conduz e faz com que nós tenhamos cada vez mais essa disposição para seguir, construindo e ampliando para todas as nossas, para os nossos e olhando para o futuro. Obrigada, professora. Convidamos, então, a vereadora Daiana Santos para proceder à entrega do título de cidadã de Porto Alegre, a senhora Sandra de Fátima Batista de Deus. E neste momento é com muito prazer que ouviremos a mais nova cidadã de Porto Alegre, a senhora Sandra de Fátima Batista de Deus. A tribuna é sua. Boa tarde, boa noite, né? Porque, enfim, já está noite. Deixa eu respirar fundo. Caríssima vereadora Daiana, que por sua ousadia e amorosidade me conduz a este plenário na condição de homenageada. Professora Ana, diretora da minha escola, da minha faculdade, que aqui representa a universidade, né? O meu lugar de vida neste momento. Minha filha Raíssa, meu irmão José Carlos, minha comadre, cunhada Alice, minha irmã Silene, meu tio Adir, minha sobrinha Eunice, aqui representando minha família do interior. Meu pai hoje, inclusive, fez uma cirurgia de catarata, mas está muito bem, no alto dos seus 89 anos. Meus amigos santamarienses, que são muitos, que de perto ou de longe, nos vendo todos os dias, ou uma vez que outra, aquecem meu coração. Amigos que fui colhendo em Porto Alegre,
colegas jornalistas, colegas de trabalho, meus queridos professores, amigos aqui presentes. Para todos, um abraço muito afetuoso, mas esse abraço é principalmente para as meninas e meninos negros e negras que fazem uma caminhada que começa agora. Mas é também para aqueles meus ex-alunos. E por aquelas coincidências da vida, hoje está aqui presente uma ex-aluna que está nos Estados Unidos. Só coincidência da vida mesmo, a Gisele está aqui hoje. Mas aqui também está representando tantos dos meus alunos e orientandos atuais, né, a Heloíse. Então, para todos estes, para todos vocês, o meu abraço muito, muito afetuoso por estarem aqui neste momento que me desperta uma série de sentimentos. Eu gostaria de citar, é claro, o nome de cada um de vocês aqui presente. Vocês também são muitos. A minha fala aqui, então, será rápida, né, para obedecer o cerimonial. E ela será pontuada pela gratidão aos que me trazem até aqui, pelo compromisso político e social que me pauta e pelo amor a esta cidade. Reafirmo a minha gratidão, vereadora Daiana. A minha gratidão à senhora e ao seu gabinete e aos muitos amigos que te acompanham e que, compreendendo trajetórias e memórias, me concedem a honra de ser cidadã de Porto Alegre. Me permita que cite aqui 2 nomes, para, em nome destes, agradecer a todo este pequeno, grande gabinete, este grupo que te acompanha. Você está o Nandi Barrios e o Moreno Brasil. Muito obrigada a vocês. Eu vou tomar emprestado um trecho de uma linda canção do Vitor Ramil para falar de chegadas e de medos. Na letra, Vitor Ramil diz: timidez e silêncio quando te conheci. Namorei teus segredos, desejei teu olhar. Te esperei na neblina de um inverno febril. Primavera em delírio, te segui no luar. Pois então, quando aqui cheguei, vinda de Santa Maria, com uma filha pequena, lá nos anos 90, tive medos. Encontrei amigos que aqui já estavam e que me acolheram. Mas o início foi realmente de muita timidez e silêncio, o que me fez percorrer muitas ruas, em longas caminhadas, para conhecer Porto Alegre, o que faço até hoje, e que certamente me faz a cada dia conhecer e gostar mais dessa cidade. Eram muitos segredos guardados pela cidade grande, pela capital, e que, aos poucos, desejando o olhar desta cidade, eu procurei olhar para ela e descobrir na neblina, no inverno febril, ou no calor quase insuportável de janeiro, o melhor lugar para morar. Vim para Porto Alegre para exercer o jornalismo. Eram tempos mais difíceis, principalmente para uma mulher negra do interior do Rio Grande do Sul e que ousava vir dirigir uma redação de rádio das mais importantes de Porto Alegre naquele momento. Mas essa relação durou pouco, porque logo fiz concurso na URGS, que escolhi como projeto de vida e militância, e celebro o prazer desta escolha na trajetória que fui construindo, juntamente com colegas e tantos ex-alunos, como disse alguns aqui presentes, e tantos outros que ao longo desses dias temos conversado. A cada dia fui me vendo muito porto-alegrense e fui vendo que, apesar das dificuldades, tinha nessa cidade um espaço, sim, para a militância de uma mulher negra vinda do interior do Rio Grande do Sul. E certa vez, comentando com um amigo, num calor de quase 40 graus, que eu deveria morar em uma cidade do litoral, com praia. Ele prontamente me disse que seria impossível, porque não me via morar em outro lugar que não fosse Porto Alegre, e sentenciou: tu és uma porto-alegrense. Me certifiquei, então, que não tem como ficar longe dos cheiros, dos sabores, dos sons e das cores do Brick da Redenção, sem caminhar pelas ruas desta Porto Alegre, percebendo mudanças, novas obras, destruições de antigos prédios,
Como não ir a pé para o Beira-Rio assistir às vitórias do Internacional? E como não andar pela orla, que desde quando ainda não era chamada de Orla, Guaíba, mas simplesmente beira do rio, como não apreciar o mais lindo pôr do sol ou a lua cheia que me acompanha no retorno para casa caminhando pela Protásio Alves? É aqui, nesta Porto Alegre, ancorada por muitos, que mantive meus compromissos com o movimento social, com trabalhadoras e trabalhadores, negras e negros, cujas lutas pautam minha trajetória desde os tempos de militância estudantil, feminista, Santa Maria, Vera, e política. E aqui se encontram alguns destes companheiros, que fazem parte desta colcha de retalhos muito bem tecida, mas sempre pronta a ter mais e novos retalhos. Dizer que esta é a minha cidade não me impede, e talvez exija que tenha para com ela um olhar ao mesmo tempo amoroso e crítico. Então eu lembro de outra canção, que é Desgarrados, de Mário Barbará e Sérgio Nap, que diz: eles se encontram no cais do porto, pelas calçadas, fazem biscates pelos mercados, pelas esquinas, carregam lixo, vendem revistas junto baganas. Eles são pedintes nas avenidas da capital. Que me faz reafirmar o quanto o nosso papel de cidadã e cidadão de Porto Alegre exige que nos coloquemos ao lado de lutas como o ato pela vida dos povos indígenas contra o marco temporal, que devemos estar atentos para o perigo que representa a proposta de revisão de cotas nas universidades no momento de grandes retrocessos sociais. Não dá para ceder em nada nas conquistas que já obtivemos, mas é preciso nos mantermos vigilantes na defesa da universidade pública, do meu lugar, do lugar de muitos, e que serve e deverá servir para ser o lugar de muitos, negras e negros, pobres deste país, que só encontram na universidade pública o seu lugar de mudança da sociedade. Esta universidade, que é tão atacada nos últimos anos e tão necessária para mudar a realidade desse país, e não apenas para torná-lo um país colorido, mas para mudar a realidade desse país. A cada dia é urgente defender a vida. Não dá para aceitar, sem indignação, gente morrendo de fome e de frio. Em um texto de 2011, com um título que se chama Murar o Medo, o meu escritor favorito, Mia Couto, disse, abre aspas, uma arma massiva que está sendo usada todos os dias em todo o mundo, sem que seja preciso o pretexto da guerra. Essa arma chama-se fome. E a fome é a maior causa da insegurança do nosso tempo. Fecha aspas. E para vencer a fome, é urgente buscar novos caminhos, garantir projetos comprometidos com gente, com igualdade e com solidariedade. Muito obrigada, meus amigos. Neste início de noite úmida e fria, vocês aquecem o meu coração. Um beijo afetuoso para todos. Vereadora Dayana, e eu estenderia isso à bancada negra desta casa, que, como a senhora, tem um papel importante. Desejo que tenham boa luta e contem comigo para navegar de canoa nos rios pequenos ou de navio nos grandes rios, fazer travessias que são absolutamente necessárias. Para Porto Alegre, a minha declaração de cidadã é de que a cada dia pode e deve se tornar um lugar melhor para morar, com a luta de todos nós. Em 1980, Lélia Gonzalez ensinou que o nosso tempo de lamúrias acabou. Agora é arregaçar as mangas e virar este jogo. Então, seguindo o ensinamento de Lélia, o futuro é hoje. E gente nasceu para brilhar como uma estrela, não para morrer de fome. Portanto, que brilhe a nossa estrela. Boa noite.
Só dá uma ligadinha nele, por favor. Isso. Oi. Então, boa noite a todos presentes. Nós somos a Iniciativa Cultural a Iniciativa Cultural Poetas Vivos. Somos uma iniciativa cultural de jovens negros e periféricos que trabalham com arte, educação antirracista, literatura. A gente também promove eventos culturais, dá oficinas. E a gente quer dizer que está muito honrado de poder estar presente nesse momento tão importante de homenagem, né, à nossa primeira pró-reitora negra aqui da URGS, né, aqui em Porto Alegre. Então, a gente agradece muito por ter a honra de poder estar presente nesse momento. Acho que é aquela coisa, né, quando uma mulher negra se movimenta, ela movimenta o mundo. Então, eu, como uma mulher preta, ver essa senhora Sandra sendo homenageada nessa noite de hoje, recebendo esse título, me inspira, assim como acredito que inspira tantas pessoas como nós. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite de estar aqui presente. E também aproveitar o momento, né, para dizer que o Poetas Vivos é uma iniciativa cultural que trabalha, além de todas essas coisas que a gente falou, a gente também trabalha todas as noites nos bares, né, aqui de Porto Alegre, levando a nossa arte, seja por meio destas performances poéticas que a gente trouxe aqui, ou da venda desses materiais, que foi uma forma que a gente encontrou na pandemia, né, de estar conseguindo se manter. Então, depois a gente vai estar mais ali à frente com esses materiais, não querendo usar muito do momento para isso. Então, depois a gente vai estar ali. A gente tem livro, tem fanzine, aproveitar também para colocar. Vou dar ênfase para esse aqui, Os Resistentes Também Amam, que foi o nosso último lançamento. A gente lançou agora domingo no Slam Poetas Vivos com o Slam da Tinga, lá na Restinga. A gente traz esse tema, né, porque a gente acha que a gente precisa sair dessa ideia de achar que a gente tem que estar sempre em luta, sempre em combate, e que o amor é uma das maiores formas de resistência, né? Então, aqui a gente fala um pouco também de desamores, porque faz parte da vida, mas a gente acha que é importante estar sempre lembrando do quanto a gente precisa lembrar do afeto, que é importante nas nossas vidas, né? Então, mais uma vez, muito obrigada ao espaço, e é isso. Fiquem bem, fiquem vivos e vamos ensinar o grito, então, né? Hoje a gente começou já assim, mas a gente tem sempre um grito que é o seguinte. A gente grita, é o terrorismo lírico. E vocês respondem com toda a força daí, Poetas Vivos. Vamos lá? É o terrorismo lírico revivendo e resistindo. Poetas Vivos. Mais uma vez, é o terrorismo lírico revivendo e resistindo. Poetas Vivos! E depois da apresentação do Poetas Vivos, só nos resta agradecer a presença das senhoras e dos senhores e dar por encerrada essa solenidade. Uma boa noite a todos.